Rogério, eu acho que é um caso mais particular, que ele recém saiu. É. Aliás, né, nessa semana de sorteio, olha lá os dois. O Rogério passa também a ser ventilado com possibilidade do Flamengo, se o Sampaoli sair no domingo, pós-jogo do Botafogo, enfim. O Marcos Braz já deu essa atacada uma vez, ele trouxe o Rogério justamente... Na véspera de um jogo contra o São Paulo burrice sem tamanho. São Paulo e Flamengo, Copa do Brasil, né? O Rogério perde, né? Sim. Era o Diniz, Aquela falha do Neneca, né? Não me surpreenderia se o Flamengo tentasse de novo uma atacada desse tipo. Agora, você, e a gente conversava muito, faz muito tempo, e todo mundo que conhecia o Rogério enxergava nisso o potencial do Rogério técnico depois que ele parasse de jogar futebol. E ele foi se especializar, estudar, e aliás traz coisas diferentes, auxiliares estrangeiros. Agora, o Rogério técnico do São Paulo, pelo que você observou, conversa nas duas oportunidades. Aquela primeira, que era o início de tudo, e nessa segunda, que foi uma coisa mais, digamos, pesada para o clube e para ele. Você acha que essa conexão Rogério técnico com o São Paulo talvez não dê certo? Ou talvez numa próxima oportunidade é diferente ele técnico do São Paulo? Eu acho que é. Eu acho que é. Aí a minha opinião muito pessoal de quem conhece bem o Rogério. E acho que até para mim um pouco isso. A gente que gosta muito do São Paulo, quer ver o São Paulo o maior, o sofrimento é muito maior. Yeah. Eu estava traçando um paralelo, me permita, Claro. em relação às seleções, né? Então eu trouxe, fui um dos que trouxe a Pia Sundhagen para a seleção brasileira, né? Esperava um resultado melhor na Copa e tudo mais, eu sei quanto é difícil e tal. Mas o que me incomoda às vezes é assim, não ter o sofrimento que a gente tem, né? Pátrio, um sofrimento pátrio. Eu me lembro que eu trabalhei na seleção da Jamaica, na Copa de 98, foi espetacular com o René Simões. Oh, demais. Foi lindo. Lembro aquilo. muito disso. Mas na hora que perdeu, eu falei assim, vou para casa. Acabou, né? Eu não sou jamaicano. Eu dei o máximo que eu pude ali. Terminou? Terminou. Eu não fui embora para casa com a derrota lá onde eles moram. Pra Kingston, né? Para Kingston. Ouvindo Bob Marley e tal. Né? Entendeu? Eu não chorei a derrota. Eu entendi. Eu sabia a limitação da Jamaica, tal. Pô, fez bem, ganhou até do Japão, 2-1, jogo épico pra Jamaica. Então ficou bonitinho, tá bom. E aí? Aí tá bom, abraço, até logo, tal. Se eu fosse jamaicano, eu queria mais. Eu ia ficar mais sentido do que eu fiquei. Então o Rogério sofre demais. Demais. Tem os dois polos, né? Tem o sofrer de menos e o sofrer de mais. Isso, então o sofrer de menos é aquela coisa mais fria. Fizemos o nosso trabalho, infelizmente não deu, obrigado, e moro longe. Certo. Agora, o Rogério, olha, puta, tá ruim, eu moro perto, eu moro aqui, o meu coração tá Literalmente, aqui. no caso a dele, minha né? vida tá aqui. É. Então, esse peso deve incomodar muito o Rogério nas suas decisões, no dia a dia. É inconsciente isso. Certo. Deus me perdoe, Rogério, se eu estou exagerando, ou passando um pouco do ponto, mas eu acho que o sofrimento dele, como é o meu, é maior. A derrota no São Paulo, para mim, era uma derrota que eu não dormia. Ficava desesperado. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser e tal? Pensando, planejando. Graças a Deus, o meu período foi maravilhoso. Só tive coisa boa lá, né? Em todos os tempos. Não vivi seca, não vivi sofrimento. Vivi sim, em 16. 2016, né? Quando eu vim que eu, pelo amor de Deus, aquilo corda no pescoço. Aquilo era um desastre. Juro, o dia que ganhou do Fluminense lá, aquele jogo lá no campo da Portuguesa. Gol virada. Gol do David Neres, a falha do Gum. Juro, eu chorei no vestiário. Chorei de alívio. Então, ao invés de você festejar, você se alivia. Quando você tem muito envolvimento. É igual o filho, né? O filho vai jogar, pô, você sofre mais do que... Pô, não é possível, cara. O filho jogando ali, a menina cantando lá na mesinha lá, você treme para ela não errar, vai do prezinho, ela vai declamar lá, você vai, minha filha, não erra. Competição de soletragem. Pois é, cara. Então, esse tipo de sofrimento pátrio, né, da casa, ele deve sentir mais. E eu acho que isso não ajuda. Porque ele não pode ser frio. E ele não pode ser emotivo. Como é que faz? Como é que equilibra ele isso? na carreira dele, a né, carreira, mano? a imagem e tal, né? Então, eu acho que por ele ser muito sanguíneo, ser muito vencedor,
Não dá para acostumar com o resultado ruim. E talvez ele tolere muito mal o erro dos outros. Certo. Que enquanto ele estava no campo, ele falava, xingava, tal, papapá, e vamos lá, ele era mais um, né? Embora o protagonista. Agora, quando ele é o dono do negócio, dono da lojinha, pô, os empregados têm que produzir. E aí a exigência pode ser um pouco a mais, ou certo. quando não Dá gosta pra de um, não gosta demais do um, não tem retorno, né? Quando você se antipatiza, porque o futebol, a pior coisa que tem é você se antipatizar por algum dos jogadores. Porque ele percebe na hora. O amigo dele percebe na hora. E você não consegue disfarçar. E aí fica um clima, cara, um climão. Você não faz ideia. O cara quer ir embora, ele contamina o ambiente. Nem é culpa dele. O que aconteceu ali virou isso. Virou isso. Ah, tem que ir embora, não dá mais, não consigo ficar aqui e tal, porque fulano, porque o outro. Aí é aquela treta que você tem que não deixar chegar nisso. Quando chega... Envenenar o resto, né? Envenenar o resto. Então fica ali um clima de discórdia. Tá. Porque as pessoas falam assim... Ah, o time não tá correndo. Juro, nenhum jogador não corre. Como dizia o Careca pra mim, quando a bola rola, eu corro até morrer. Onde for, na pracinha, na várzea, no jogo dos amigos, eu quero jogar e não quero perder. Então ninguém quer perder. O que o cara entra é saco cheio, intimidado. Pô, o cara olha pro banco, vê o cara olhando. Não vai entrar com a concentração máxima, né? Não entra, nem com a doação máxima. Ele faz o dele, trabalha. Sabe, a empregada que tá brava com a patroa, cai o copo e quebra. Ela não jogou no chão o copo, mas caiu da mão dela, que tá desatenta, tal. Então, isso acontece. Entendi. O vendedor rasga a roupa. Entendi. Enfim, todos nós temos alguns movimentos que a gente faz que mostram insatisfação. Sim. A expressão corporal é clara quando... E eu percebo expressão corporal. Eu sei quando o cara tá bravo, sei quando o cara tá chateado. Sei quando ele tá, até como médico, né? Eu sei quando eu posso ajudar para mudar esse ambiente. Eu acho que a expressão corporal do Rogério no São Paulo dava nas entrevistas, nos treinamentos, nos jogos. Acho que demonstrava um pouco isso, né? Como me preocupa a expressão corporal do Diniz, que é um cara que eu tenho, assim, por ele, uma admiração enorme. Acho que ele é um dos maiores treinadores estratégicos, assim, que hoje nós temos, com a forma de jogar, o que ele projeta para o jogo, a vontade de ver um time jogar bem. Só que, infelizmente, futebol é pragmático. Tem hora que tem que dar um chutão. E uma das coisas que eu vejo, às vezes, assim, quando o jogo não tá bom para ele se intimida assim e tal. Se eu pudesse dar um conselho para ele, olha para cima. Nunca deixa ninguém perceber que você tá preocupado. Cara de pôquer, né? Isso. Tem que ser... É Mona Lisa, sabe? Você olha pra Mona Lisa e você não sabe o que ela tá pensando. É verdade. isso.